Agora, sinceramente, se passar pelo Pirâmides, Renato, eu já não duvido de mais nada. Não, o Flamengo conquistar o Intercontinental. Eu falo que aqui, quando a gente fala, cara, eu acho que o Flamengo tem totais condições de ganhar do PSG na final. Eu também acho. Pô, o Flamengo O Vitinha falou que já está estudando o Flamengo. Totais, o Luiz Henrique falou que, pô, tem receio do Flamengo. O Flamengo tem jogadores de nível Europa, gente. Se o Flamengo repetir o primeiro tempo que fez hoje, toma 3 do Paris Saint-Germain no primeiro tempo. Arrascaeta frio, gelado, marca 2 golaços e o Flamengo é campeão de mais um título nesse ano de 2025 e dessa vez é do Derby das Américas. E os antes estão desesperados com medo do Flamengo chegar na final e sonhar com o título em cima do PSG. Então vamos ver aí a repercussão na imprensa paulista e os antes tendo que elogiar o Flamengo. Se você gostar do vídeo, não esqueça de deixar o seu like e também o seu comentário aqui abaixo, beleza? Então agora sem muita enrolação, bora pro vídeo. Malvadão mesmo, Arrascaeta, que já definiu tudo na temporada, mais uma vez foi o cara. E o Mengão bateu o Cruz Azul por 2-1 e segue na competição. Todo mundo concentrado. Isso aqui é o Mengão. O Flamengo é acostumado a jogar diante de multidões. Mas não foi isso que aconteceu. Pouca gente apareceu no estádio. Não houve sequer muito interesse dos moradores locais. Foi uma promessa, eu falei para ele que ele queria muito ir a Lima. Eu falei, então, se passar na Libertadores, a gente vai para o Catar. E passamos na Libertadores, somos tetracampeão e estamos aqui. E eu não tinha a menor dúvida que a gente ia estar aqui. O público foi de 7.108 pessoas. Por tratar de Mundial, né? Esperávamos um público maior, um estádio tão bonito de Copa do Mundo. Cabe muita gente e não compareceu muito. Mas a gente entende também que é válido. Nem sempre as pessoas conseguem estar presentes. O jogo teve aquele jeitão de estreia, nervosismo, muitos erros e medo de colocar tudo a perder num jogo único. Mas no meio de tudo isso tinha o craque Arrascaeta. O zagueiro Piove falhou, o camisa 10 do Fla aproveitou o vacilo, driblou o goleiro e abriu o placar aos 14 minutos. O Flamengo não conseguiu transformar a vantagem em controle e o Cruz Azul conseguiu um empate no fim do primeiro tempo. Pela esquerda, Rotondi insistiu, Pulgar se atrapalhou na cobertura e a bola sobrou para Jorge Sanches, que acertou um lindo chute de primeira no canto de Rossi. 1-1. Felipe Luiz ganhou do banco de reservas a resposta que queria. Everton, Cebolinha e Plata mudaram o ritmo do jogo, empurrando o Cruz Azul para o próprio campo. Arrasca, que faz um ano mágico, voltou a brilhar. Escolheu a solução mais inesperada, cobertura com leveza. Piove ainda tentou salvar, mas a tecnologia confirmou o óbvio. A bola tinha cruzado a linha, 2-1. Com certeza que é um grande momento, tanto meu como da equipe. Sou muito feliz de viver esse momento com todos esses companheiros em um ano que foi tão especial para nós. Me lembrou bastante até 2019, aquele jogo contra o Al Hilal, o primeiro tempo muito difícil, até acabamos perdendo o primeiro tempo e depois o segundo tempo muito bom, porque não é fácil vencer sempre, Cruz Azul também, havendo uma sequência de jogos, de momentos importantes na temporada, os dois times mentalmente estavam se adaptando ainda ao que é a competição e uma vitória que eu dou muito valor. O jogo valia a classificação, mas também troféu. E o Flamengo levantou mais uma taça no Ahmad Bin Ali, de campeão do Derby das Américas. O Flamengo não tem muito tempo para comemorar. Já precisa trocar a chave e pensar no próximo adversário, o Pirâmides, do Egito. Partida que acontece sábado, aqui neste estádio. Campeão africano, surpreendeu adversários mais experientes. Tem um atacante congolês em grande fase, Mayele, e investiu pesado em reforços, inclusive um brasileiro, Everton Silva, comprado por 18 milhões de reais. Se vencer o Pirâmides, a decisão será contra o Paris Saint-Germain, atual vencedor da Champions League e finalista da Copa do Mundo de Clubes. Primeira missão cumprida, muito bem o Flamengo. Tem o nervosismo, o cansaço, sai de um campeonato brasileiro, teve um dia a mais de descanso, uma viagem que não é tão fácil de ser feita, muitas horas. Mas, Edu Dracena, vimos um Flamengo muito consistente para conseguir o objetivo de ganhar e já pensar no próximo jogo.
pensamento era vencer, Renata, independentemente de como jogar. Mas o Flamengo... Não combina, né? Porque foi a final da Libertadores e tal. Poderia estar lá, mas Poderia não está. estar lá, mas o Flamengo tá lá, tá representando muito bem. E o Flamengo foi muito reativo no primeiro tempo, né? O Cruz Azul teve até mesmo a posse de bola, conseguiu fazer várias jogadas ali no meio de campo, tocando muito bem. Mas depois, o beabá no zagueiro, não se cruza uma bola dentro da área ali, baixa ainda. Se você quer errar, então erra pra mais, nunca pra menos ali. E aí cai no pé do craque, que é o Arrascaeta, fez lá, decidiu pro Flamengo. Aí sim, depois no segundo tempo, o Flamengo impôs o ritmo muito forte. O Arrascaeta novamente bem posicionado, fez a diferença realmente. E o Flamengo fez o que a gente esperava. Foi vencer e passou para a próxima fase. Cicinho, no segundo tempo, por exemplo, Cebolinha e Plata entraram muito bem na partida. Aí vale esse elenco do Flamengo, que quando você não tem a situação ideal de jogo, estava empatando, precisava vencer a partida, você tem outras opções, outras peças. E o Felipe Luiz usa muito bem isso daí, né, Renata? Até porque ele já demonstrou nessa administração dele, gerindo esse grupo aí, que não importa nome, quem tiver melhor vai jogar. O Cebolinha, houve uma parte, né, desse ano que ele estava começando a assumir o protagonismo e aí se lesionou. Hoje já está voltando a jogar um grande futebol. Por meritocracia, né, provavelmente, e a característica do Felipe Luiz, talvez já coloque ele nesse próximo jogo como titular, porque ele merece. O Arrascaeta fazendo, sem sombra de dúvida, a diferença. E entra nesse quesito, né? Todo mundo acha, Flamengo ganhou, era obrigação, fácil. Mas eu estava vendo, acompanhando, o Cruz Azul é a equipe no futebol mexicano que mais tem a posse de bola, né? Recordista em posse de bola. E o Flamengo conseguiu driblar muito bem esse adversário e passar aí para a próxima fase. Ronaldão, acompanhei muito bem a entrevista do Nicolás Larcamón depois do jogo. E o que ele falou do Flamengo é exatamente o que vem acontecendo. Que o time antes era mais uma equipe de massa, mas que virou um super estruturado, com um aporte financeiro muito elevado. Um treinador que é jovem no tempo de profissão, mas que está se credenciando a ser um dos melhores do mundo. Fez uma análise perfeita e reconhecendo que o Flamengo hoje, se quiser jogar valendo, ele pode ganhar de muita gente, inclusive como fez com o time dele. É verdade. Com tudo isso que você falou, tem que ter um treinador que saiba colocar para o seu grupo para desfrutar de tudo isso. E a gente está percebendo que o Flamengo teve uma dificuldade ontem, aquilo ali, bateu cansaço, alguma coisa deve ter acontecido, mas a verdade é que eles estão desfrutando desse momento. E as coisas boas acontecem para quem desfruta. Futebol é isso. Você tem que ter o seu companheiro ali naquele momento, você tem que ter o cara de confiança, você tem que ter... Mas o grupo estando confiante, você consegue alcançar o objetivo. E o Flamengo está ali de passinho, a gente percebeu que todo mundo ali empenhado. O goleirão, mais uma vez, o Rossi, num momento difícil, uma bola que bate, põe no chão, mostra que está seguro, chama a equipe dele de novo para concentração. Então, olha aí esse Flamengo incorporando numa competição importantíssima, num momento sério também. Olha, quem foi pé quente para o Flamengo, nosso Felipe Killing, se deslocou da Inglaterra, chegando no Catar e já acompanhou de perto a primeira vitória do Mengão na Copa Intercontinental. Killing, que bom recebê-lo mais uma vez por aqui. Já percebemos toda a energia, o estilo do Catar, de Doha. Agora é pensar no Pirâmides, que é do Egito. Tudo bem com você? Tudo bom, Renata? Pois é, viu? O próprio Felipe Luiz ontem, após a partida na entrevista coletiva, disse que vai começar a estudar o Pirâmide, porque é um calendário bastante apertado e é uma equipe que a gente não tem muita informação e até a Europa. Então ele já trocou a chavinha, já está estudando o Pirâmides, que desembarcou aqui em Doha ontem. Vale lembrar que o Pirâmides conseguiu essa classificação depois de vencer o Al Ahly no fim de setembro, ou seja, chega frio em relação ao clima do torneio. Já o Flamengo chegou aqui tem 5 dias, está treinando todos os dias, já fez o jogo contra o Cruz Azul e hoje mais cedo realizou aquele day after, né? O treino mais regenerativo. Os titulares nem foram para o campo hoje, né? Só aqueles que não jogaram os 90 minutos, um treino regenerativo. E a novidade foi o Pedro, viu? O Pedro correndo ali com os jogadores, ele está ali com o colete amarelo, então está fazendo já essa atividade no campo. Não quer dizer que ele vai jogar contra o Pirâmides, mas está nesse processo de recuperação. O Felipe Luiz disse que acredita que o Pedro possa estar à disposição se o Flamengo
fizer a final contra o Paris Saint-Germain na quarta-feira que vem. Eu vi também o Felipe Luiz conversando com o Danilo. Vale lembrar que o Léo Ortiz voltou de lesão e começou a partida como titular. Mas cometeu alguns erros, né? Vários jogadores do Flamengo cometeram erros. Ontem o Lino também. Talvez ele tenha uma conversa com o Danilo justamente para fazer uma rotação nesse elenco, né? O Flamengo não tem apenas um time titular, tem muitos jogadores bons à disposição. O Cebolinha vem pedindo passagem, entrou bem. O Danilo também é uma outra opção, talvez volte no time, porque são 3 jogos, se o Flamengo chegar à decisão, em 7 dias. Então é um calendário corrido, mas o Felipe Luiz sabe fazer muito bem essa rotação no elenco, aproveitar as peças e talvez contra o Pirâmides faça uma mudança ou outra no time, já pensando numa possível final contra o Paris Saint-Germain, Renata. Boa, Killing. Eu não descartaria mesmo mudanças. O Felipe Luiz conhece bem esse elenco, sabe que tem jogadores que se equivalem na qualidade e pode sim surpreender o seu adversário, que ele mesmo disse na coletiva que ainda não conhece tão bem. Killing, já a gente conversa mais, continua batendo esse papo sobre o próximo desafio do Flamengo na Copa Intercontinental. O que foi, Rona? O Ulisses ali atrás dele, do que o Ulisses ali? O Ulisses, depois que ele subiu nos camelos na última Copa, ninguém levantou mais, o camelo continua deitado, viu? Não muda, eu tô só vendo aqui. Por isso que ele é persona não grata no Catar. Killing, a gente se diverte, tira sarro, tá tudo bem, né? Até daqui a pouquinho, obrigada. Cicinho, como é enfrentar um adversário que você não conhece bem, que não é tradicional, chegou até essa disputa através da Liga dos Campeões da África, é um time que foi montado por empresários, tem um aporte financeiro, mas o Flamengo, na teoria, é superior. Não, é superior e os jogadores sabem disso, né? Até porque quando você não conhece o adversário, você tem que concentrar no seu trabalho. Quando você analisa, tenta procurar muitas informações do adversário, às vezes você acaba se perdendo e esquecendo da sua própria equipe. Então, assim, o Flamengo é um time melhor no papel, é um time melhor na prática, isso sem sombra de dúvida. Então, vai entrar como favorito e vai manter o favoritismo. A pressão do primeiro jogo já passou. E como o Killing trouxe muito bem, o Flamengo já está no calor da competição, né? Para alguns, desfavorece porque o outro chega fresquinho. Mas o Flamengo já está no embalo. E isso é bom. E o Flamengo tem peças de reposição. Então, assim... Já tirou o friozinho da barriga. Exatamente. Né? Se entra o Cebolinha agora, não vai bem no começo do jogo, volta o Samuel Lino. Então, assim, as peças do Flamengo, já tem a boa notícia do Pedro correndo. Então, acredito que nós vamos ver, sim, Paris Saint-Germain e Flamengo na final. E o Flamengo, dessa vez, acredito que passa fácil. Tido na sequência da Copa Intercontinental, enfrenta o Pirâmides do Egito e Capela, tirando aquele nervosismo, muitos erros de passe, aquele primeiro tempo de empate, o Flamengo foi lá e fez a sua parte. Eu acreditava bastante na classificação do Flamengo, né, como eu disse ontem. Agora, me chama a atenção uma questão, tá? O Flamengo, ele chegou no seu auge técnico na temporada? Qual foi o momento em que o Flamengo jogou aquele futebol primoroso que todo mundo estava aguardando? Mas mesmo o Flamengo sem jogar aquele futebol que todo mundo aguarda, o Flamengo ainda ganha. Eu acho que o momento é esse. O momento para ele jogar o futebol primoroso é tentar chegar na final e aí arrebentar o jogo contra o PSG. Mas se a gente for pensar até um jogo antes da final da Libertadores contra o Palmeiras, qual que era a resenha? Vamos ver, o Flamengo não tá jogando aquele futebol que se esperava e tal. Mas mesmo o Flamengo não jogando aquele futebol que se esperava, o Flamengo é eficiente. Porque ele tem, na sua seleção, se o coletivo não funciona, ele tem esses craques que individualmente decidem a qualquer momento. Esse Arrascaeta é um animal. Ele é impipocável, é impressionante, decisivo. Esse jogo contra o Cruz Azul, pra mim, ele foi mais difícil do que vai ser o jogo contra o Pirâmides. Eu acho que o Flamengo passa tranquilamente contra o Pirâmides e aí vamos ver o que vai acontecer contra o Paris Saint-Germain. Aguardar. Será que alguém acertou palpite também por aqui? Opa, eu quase, hein? Vamos começar os palpites com Cruz Azul e Flamengo. Edu Dracena. 2-1 Flamengo. 2-1 Flamengo. Nas dificuldades que a gente cresce e assim está seguindo a minha carreira até hoje, graças a Deus, muito bem sucedida. E para você, João Pedro Sgarbi? Jogo difícil, mas vai dar Mengão, 2-1. Vai dar Mengão, 2-1. Vai, pega ele, pega!
Nossa, eu danço igual, né? Muito bom. Também. Ô, Chico, Flamengo pra você. Passa pelo Pirâmides e aí, pensando nisso, tem o PSG. Esse time tá preparado para fazer frente ao rival de Paris? Então, as últimas vezes que a gente falou isso, né, valorizando aqui o futebol sul-americano, a gente se deu mal quando pegamos europeus. Mas a Copa do Mundo de Clubes desse ano, ela deu uma esperancinha, porque esse mesmo Flamengo ganhou do Chelsea. O Botafogo ganhou do PSG. A gente está falando de jogos únicos, né? Em que você vai lá, né? Numa bola você pode resolver. Eu acho que o Flamengo está pronto sim. Agora, depende como vem o PSG, né? Esse jogo era o mais difícil, na minha opinião, também, concordo com o Capela, pela questão da estreia, por ser um clube mexicano. E o jogo não foi tão simples assim no primeiro tempo. No segundo, o Flamengo amassou. Eu acho que passa pelo Pirâmides. E aí, vamos ver, né? Vamos ver contra o PSG. Por que você está falando que esse é o mais simples, é o mais fácil? Porque os que o Palmeiras participou era mais difícil? Quer falar do Palmeiras, gente? Que o Pirâmides... Porque você falou que esse do Palmeiras, você falou, esse Mundial é o mais fácil pro Flamengo. Seu time aí, falei do jogo, não do seu time, meu. Só pensa no Palmeiras. Você fica falando mal do Palmeiras toda hora. Renata, eu imagino que o Flamengo tinha mais informações do Cruz Azul do que tem do Pirâmides. Então, todo cuidado é pouco. Agora, sinceramente, se passar pelo Pirâmides, Renata, eu já não duvido de mais nada. Não, o Flamengo conquistar o Intercontinental. Eu falo que a obrigação não hoje duvido. de um brasileiro que chega na Libertadores e vai para a Copa Intercontinental é passar por esses adversários. Quando você enfrenta o europeu, e outra, antigamente, você tinha meio ano para preparar essa competição. Você ganhava a Libertadores em julho, no máximo em agosto, ficava todos os meses até dezembro para poder preparar tudo. O Flamengo mal saiu do Campeonato Brasileiro, já foi para o Catar. Então, a obrigação, na minha opinião, que o Botafogo não conseguiu no ano passado, já até teve uma cornetinha na internet, que o Botafogo não conseguiu esse compromisso. O Flamengo caiu pro Al Hilal na época do Vitor Pereira. Mas eu prefiro assim, já sai do campeonato e já vai disputar, Renato. Porque se você ficar 6 meses se preparando, às vezes você acaba nem se preparando. Não, mas... Porque o Santos também tem isso aí. Tudo é diferente, logística. Outra coisa, o torcedor tem tempo para comprar passagem, para se preparar, para torcer, para ir... Só que quando a gente fala, cara, eu acho que o Flamengo tem totais condições de ganhar do PSG na final. Eu também acho. Pô, o Vitinha falou que já está estudando o Flamengo. O Luiz Henrique falou que, tem receio do Flamengo. O Flamengo tem jogadores de nível Europa, gente. Tirou Samuel Lino, de Atlético de Madrid, Jorginho, de Arsenal, Alexandre, de Juventus, Danilo, de Juventus. Todos embaixo, né? Mas tudo bem, cara, são jogadores de nível Agora, Europa. imagina o seguinte, o PSG não chegou na final do Super Mundial, não perdeu pro Chelsea, vai para uma outra final de Mundial também. E se perder essa, olha a vergonha pro Luiz Henrique. É 90-10. É 90-10. Se o Flamengo ganhar do Paris Saint-Germain, é uma zebraça. É 90-10. Não acho. Tem chance, tem. É que nem o São Paulo tava virado pra lua no dia contra o Liverpool, porque não devia nem estar lá. Quem tinha que estar era o Atlético Paranaense, que foi assaltado. Desculpa largo, vocês foram largos. Olha onde ele Fomos foi. 3 vezes, ganhamos as 3. Desculpa aí. Mas 2005 não era pra ter ido, doutor. 2005 o senhor sabe da história. Não era pra ter ido, não. Tomaram 4-0. Eu lembro do primeiro jogo, vocês com medo do Caldeirão. Vocês estão querendo que é pra ir pra não ir, mas eu vou almoçar com o Mateuzinho, meu filho. Parabéns, meu filho Mateuzinho. Papai te ama. Vou te encontrar agora, filhão. Eu te amo. Parabéns, seu cavalo. Ô, Mauro Betti, o Flamengo ganhou hoje do Cruz Azul do México. Eu cravei, hein? Flamengo, vitória do Flamengo, vitória do Manchester City e vitória do Corinthians. Mas você cacifou algum? É claro. Moleque. Por isso que ele veio. O dele é igual do Kleber. Os caras dão pra comprar, ganharam hoje 2 Lamborghini. Por isso que ele veio num voo de 4 mil pra cá. 4 mil dólares. Ô, Mauro Betti, mas o Flamengo ganhou do Cruz Azul hoje. Jogo difícil e tal, foi pra prorrogação e tal. Ô, Mauro. Dá. O Luiz Henrique falou hoje, não sei se vocês viram. Luiz Henrique falou que gostaria de pegar o Pirâmides e não pegar o Flamengo. Deixou bem claro. Deixou bem claro. Dá, Mauro Betti? Dá, sábado, meio-dia, horário de Brasília, o Flamengo deve passar pelo Pirâmides, que deve ser menos complicado. E aí ver como é que chega o PSG. Mas desde o Corinthians bicampeão mundial 2012, eu nunca vi um sul-americano com tamanho potencial para voltar a ser campeão. Ô, André Santos, dá pro Flamengo ser campeão mundial? Concordo com o Mauro, sem dúvida alguma. Eu acho que, pelo que o Flamengo apresentou esse ano, pelos títulos, pela confiança dos jogadores que estão jogando com a tranquilidade e muito coletivo, eu acho que tem grandes possibilidades, grandes chances de o Flamengo trazer o título mundial. Ô, Gladiator, dá pro Flamengo? Acho que dá sim, Benji. Acho que dá. O time do Flamengo está confiante. 2 títulos aí agora conquistados. Hoje foi um jogo complicado para o Flamengo. Não sei se contra o Pirâmides também vai
Provavelmente vai ser um jogo complicado, mas eu acho que dá sim, dá pra sonhar sim. Ô, Jorge Nicola, dá? Se o PSG levar o jogo a sério, não. O PSG tem um nível acima de qualquer time do futebol sul-americano. Eu não vejo essa possibilidade. Se o PSG não levar o jogo a sério, quiser poupar jogador, aí o Flamengo entra na briga. Importante dizer que o Flamengo só não toma prejuízo no Intercontinental se chegar à final. Qualquer outra eliminação, na primeira ou na segunda fase. Federal não é possível. Prejuízo. As cotas são muito baixas no Intercontinental, Benja. E o Flamengo fez uma série de investimentos, entre eles, com o fretamento do avião. Sabe aquele que gostaria de ser? O Demarco nessa área, aeroportos. Sabe, pegar os caras que vêm com bagagem. Quanto você gastou? Declarou essa porra aí? Não precisava nem abrir a bagagem, né? Ele só olhando, ele já falou, deixa aqui. Você acha que tem chance? Você acha que tem chance? Você acha que tem chance? Eu acho que se o Paris Saint-Germain... O Flamengo repetiu o primeiro tempo que fez hoje, toma 3 do Paris Saint-Germain no primeiro tempo. O Flamengo já fez isso. O segundo tempo do Flamengo foi muito bom, o primeiro tempo foi ruim. Fala, Beija. Eu acho que se o Paris Saint-Germain... O Flamengo repetiu o que fez contra o Chelsea na Copa do Mundo de Clubes. Você acha que é atropelo que o Mano falou? Cara, atropelar... Não, o primeiro tempo do Flamengo foi horroroso. Mas eu acho que se o Paris Saint-Germain resolve jogar do jeito que jogou a final da Champions League contra o Borussia... Não, aí tudo bem. Aí tava no dia, né? Perdeu pro Botafogo com o Renato Paiva. Inter de Milão. Que foi uma coisa surreal, cara. Ele pegou um time europeu. Agora, o que esse time do Flamengo é bom é brincadeira. Aí o que o Arrascaeta é bom, gente. O que esse time tá jogando é sacanagem. O Arrascaeta é um monstro. Mas tem muita gente que... Mas teve flamenguista que queria dispensar ele no começo do ano, né? Dizendo que não era pra renovar, enfim. A sorte do Flamengo é que todo esse barulho não foi escutado. Porque o que o Arrascaeta jogou nesse... Se o Flamengo já ganhou 4 títulos nesse ano, pode pôr todos na conta dele. O maior jogador monstro. Concordo. Galerinha, não vai ser fácil não, tá? Antes de chegar na final contra o PSG, o Flamengo tem que passar pelo Pirâmide e não vai ser nada fácil. Eu vi alguns jogos do Pirâmide, não é um time ruim, até porque, convenhamos, um clube para chegar na semifinal do Mundial não é um time ruim. Espero que o Flamengo continue com os pés no chão para entrar concentrado nesse jogo, vencer e chegar na final, porque aí o jogo é jogado. Vamos pra cima do PSG. O técnico do PSG já falou que não quer pegar o Flamengo nessa final, prefere o Pirâmide. Ele sabe que os jogadores do Flamengo têm qualidade e sim, as chances dele perder para o Flamengo é muito maior. E é claro, a chance do Flamengo perder também é muito grande. Mas para isso o Flamengo tem que passar pelo Pirâmide antes de chegar nessa final. E é claro que eu estarei postando tudo sobre o Flamengo aqui no canal. Então se você ainda não for inscrito, aproveita agora, clica aqui abaixo no botão inscrito, inscreva-se e ative o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo sempre que eu postar aqui no canal, beleza? Mas então o vídeo de hoje foi isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esqueça de deixar o seu like para fortalecer o trabalho aqui no canal e também o seu comentário aqui abaixo, zoando os antes, falando o que você achou desse jogo, dessa vitória do Flamengo, mais um título do Mengão e a sua expectativa para essa possível final entre Flamengo e PSG. Então não esqueça de deixar seu comentário aqui abaixo e eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Falou!